Turma, aula magna, a vingança dos humilhados foi um sucesso absoluto. Milhares de pessoas participaram ao vivo desse momento histórico. Sabemos que alguns não conseguiram assistir e muitos nos pediram para compartilhar com amigos e familiares. Por isso, decidimos liberar o replay. Ninguém pode ficar de fora desse debate essencial sobre as raízes da desigualdade no nosso país. Assista agora, antes que o replay saia do ar, e descubra todos os detalhes dessa aula transformadora. E o principal, assim que o replay acabar, acaba também as inscrições, as últimas inscrições para o nosso curso da pós. Fique atento. Olá pessoal, bom dia para vocês. São 7 horas e 1 minutinho. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2025. Estamos começando aqui a última edição da semana do Desperta do ICL. Hoje comigo e vai se acostumando, porque a partir de segunda-feira eu assumo como titular a vaga aqui aberta com a ida do Demore lá para o N1, onde antes eu estava, né? Uma pequena mudança aqui, uma rearrumação aqui no ICL e eu acho que você vai gostar do que você vai ver, tá? Eu quero dar bom dia para todo mundo, dizer para vocês que foi uma noite muito esquisita e nós tivemos um dia de ontem assustador, né? Fatos estranhíssimos acontecendo aqui em São Paulo. Houve 2 assassinatos aqui à plena luz do dia por motoqueiros, a população apavorada com rumores aí de que o PCC poderia estar promovendo uma retaliação contra a população por causa de algumas operações contra o esquema de lavagem de dinheiro principalmente. Não se sabe se isso é verdade ou não, mas em todo caso, já há alguns dias a Polícia Militar tem mobilizado em um grupo de policiais, anteontem foram 340 por conta dessa retaliação. O estranho é que, quando o assunto é segurança pública, é incompreensível a ação do Tarcísio. Por exemplo, se existe mesmo uma ameaça do PCC contra a população, por que a Polícia Civil não participou dessa operação, né? Simultaneamente, nós sabemos que há algumas operações em curso que podem efetivamente estar incomodando o crime organizado em São Paulo, e uma delas tem conexão com a Prefeitura de São Paulo, né? Porque tem uma operação aí, tocada pelo Ministério Público, a Prefeitura muito de má vontade, para investigar a participação do PCC em 2 empresas de ônibus aqui da capital de São Paulo, que seriam empresas de fachada, para lavar dinheiro do crime organizado. Então, hoje o noticiário está muito pautado nessa história da segurança pública e no vínculo que ele tem, que isso tudo tem com a nossa visão de política, né? E antes de começar o programa, como eu vou fazer todo dia aqui, eu vou dar um resumo para vocês dos principais fatos, para que você possa já começar a sua manhã bem informado, né? Para não ter perda de tempo aqui. Então vamos lá. Na política, existem operações em cursos, cada dia mais, contra desvios de emendas parlamentares, né? E agora são as ONGs de Pernambuco que caem no radar da Polícia Federal. Olha, é denúncia de tudo quanto é jeito, basta botar uma lente sobre o assunto que você vê irregularidades. Isso explica esse ímpeto dos parlamentares de manter os nomes deles afastados do processo formal de liberação das emendas, o que é muito engraçado. Eu acho que você já me ouviu dizer que os deputados brasileiros se ufanam das verbas que conseguem levantar em Brasília lá nas suas bases eleitorais, mas na hora de escrever o orçamento, eles não querem que o nome deles apareça em lugar nenhum. Por que você acha que é isso, hein? Vou dizer para vocês, isso é por pura picaretagem, tá? É grana desviada do orçamento da União por conta de convênio com prefeituras desonestas, com ONGs desonestas, né? Que prometem entregar um serviço e não entregam nada. É por isso que os deputados brasileiros não querem saber do nome deles lá no processo de formalização das emendas. Agora, continua a queda de braço lá com o ministro Flávio Dino, né? Com relação aos assuntos internacionais, nós tivemos ontem uma reunião dos BRICS e uma preocupação muito grande com essa loucura que tem caracterizado os primeiros dias da administração Trump, que está colocando o mundo em polvorosa com a sua visão muito pessoal de geopolítica, né? Uma geopolítica que retorna aos tempos do Big Stick, da doutrina Monroe, e que está assustando o planeta porque não se sabe em que medida isso pode afetar não só a relação entre os países, mas também a economia, né? Então, ontem os BRICS fizeram uma declaração conjunta, se opondo às declarações do presidente americano contra o BRICS, né? E esse comunicado conjunto foi liderado pelo Brasil. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso.
Sabe quem é que andou conversando a boca pequena por aí? Kassab e Bolsonaro se reuniram em segredo aqui. O Kassab pelo PSD, né? E o Bolsonaro almoçaram juntos discutindo aliança política. O que vai sair daí? Porque o Kassab está sempre com o pé em duas canoas, né? E onde tem governo, ele é a favor. Ele está junto com o governo federal em Brasília, o PSD tem 3 ministérios, está sempre pressionando por mais, está junto com o Tarcísio aqui em São Paulo e fica nesse equilíbrio assim. 2 semanas atrás ele andou criticando Lula e Haddad, disse que Lula não se elegeria, que o Haddad é um ministro fraco. Quem conhece bem o Kassab acha que ele está criando dificuldade para vender facilidades daqui a pouco, lá em 2026, e tudo isso é uma ação calculada, né? Mas o ambiente, a perspectiva de uma reforma ministerial, de uma reacomodação em Brasília, continua no radar do governo, as coisas estão mudando, e aí os aliados começam também a reclamar por mais espaço, né? O caso do PDT. Num jantar com o ministro Rui Costa, o partido pediu mais cargos e influência política, né? Precisa ver o que o PDT entrega também, né, gente? Porque o PDT é o partido, né, o partido do Ciro Gomes e tudo mais, enfim, mas estão lá pressionando, todo mundo quer mais espaço do governo. Deve ser uma delícia ter poder, né? Fala sério, porque eles ficam como abelhas no melado, assim, pleiteando, esperando uma oportunidade qualquer de ampliar o controle de verbas federais substantivas, né? No Congresso, o PL está tentando reduzir um pouco o escopo da anistia que foi proposta pelo partido, obviamente para livrar a cara do Bolsonaro, mas para tornar o assunto mais palatável, está diminuindo o escopo dos crimes, né, do 8 de janeiro. E qual é o objetivo desse movimento? É atrair o Centrão, desarmar um pouco o Centrão, que não compra ainda, pelo menos uma parte do Centrão, que não compra a história da anistia ao Bolsonaro, uma anistia personalíssima, uma anistia que contraria a Constituição brasileira, que fala que não se pode fazer uma lei para beneficiar uma pessoa, né? Em todo caso, o pretexto são os bagrinhos lá os baderneirinhos lá de Brasília, que foram quebrar tudo lá na Praça dos Três Poderes, e são apenas o pretexto, porque o objetivo mesmo é dar a condição de elegibilidade para o Bolsonaro e como o tempo está ficando cada dia que passa mais curto, né? Então começa a haver uma pressão e uma certa ansiedade aí para saber se esse projeto de anistia anda, se não anda, se o Congresso vai aceitar, se não vai, e o PL diminuindo o escopo pretende torná-lo mais palatável. Bom, na Fazenda, o governo está definindo entre as pautas para o Congresso o combate aos supersalários. Esse aqui é outro tema que nós vamos abordar hoje. Enquanto isso, a primeira-dama, a Janja, está lá em Roma. A viagem tem sido criticada na imprensa, até agora custou R$140 mil, né? E a opinião pública, principalmente a oposição, aproveita isso para bater no governo. E a oposição, né, tão proficiente em criar factóides, antigamente chamava factóides, hoje é fake news, agora tenta transformar em realidade congressual também essa onda de impeachment do Lula. Mas quando você ouvir falar em impeachment, você pode ter certeza absoluta que é uma cortina de fumaça. Que vem a ser o quê? Um assunto que é elencado como tema da hora para chamar a atenção das pessoas que querem desviar o foco de algum assunto, né? Enfim, é sempre uma estratégia de mobilização de redes sociais, porque é ali que acontece a lacração da extrema-direita. Com relação à economia, a gente começa aqui, nós vamos falar bastante no programa de hoje sobre as barreiras que o Trump vem impondo à importação de produtos no mundo, e inclusive a importação de produtos daqui do Brasil. E enquanto isso, o governo brasileiro aqui se vira nos 30, né, para tentar negociar a aplicação das tarifas aduaneiras sobre as exportações de biocombustíveis brasileiros, que caíram no radar americano. Mas é verdade que o Brasil tributa em 18%, né, o etanol para os Estados Unidos. E os Estados Unidos querem apenas apresentar um plano de reciprocidade. Aí, enfim, o argumento que era válido para o começo dessa discussão toda continua valendo agora. Se o Brasil protege alguns mercados, fica sujeito, então, a uma retaliação na mesma medida, porque isso se chama reciprocidade. De qualquer maneira, o setor de etanol ficou mordido com essa história de ter uma sobretaxa lá de 15%, né, e prevê um impacto econômico grande.
Os brasileiros também estão retirando bilhões e bilhões de reais da caderneta de poupança, buscando investimentos melhores, né? Com inflação em alta, a poupança fica ruim, a rentabilidade não agrega, né? Não chama atenção, então as pessoas vão se retirando, levando suas poupanças para outros tipos de investimento. E aí surge a notícia, você já deve ter ouvido falar, sobre, de novo, a história com a qual eu comecei o programa de hoje, com a qual eu abri o programa de hoje. A lavagem de dinheiro, né? E nós temos aí, né, nos jornais, desde ontem, informações que dão conta de um absurdo. Olha, quando a gente fala em crime organizado, estamos sempre pensando em tráfico de drogas, né? Mas o tráfico de drogas é apenas uma parte dos negócios do crime organizado. Vocês sabiam que hoje o que dá dinheiro mesmo para essas organizações criminosas são cigarros e combustíveis adulterados? Pois é. Né? Existe uma mudança, um upgrade nesse tipo de atividade que cada vez mais se aproxima da economia formal e enquanto mantém lá nos subterrâneos a sua atividade criminosa, antigamente a mais lucrativa, era a terceira indústria do mundo, tráfico de drogas, porque é um volume, é um negócio, entre aspas, né, de altíssimo valor agregado. Gente, quem mora em São Paulo e no Rio teve uma madrugada estranha. Vocês concordam comigo? Queria saber quem de vocês foi acordado hoje por um alerta da Defesa Civil dizendo que tinha a perspectiva de um terremoto. Muita gente ficou assustada aí de madrugada. Alerta de terremoto em Angra. Enfim, alerta de terremoto é uma coisa meio insensata, porque não existe como prever terremoto, tá? Existe como alertar para consequências de um terremoto, por exemplo, de um tsunami. Mas não existe nada no mundo que não é como a previsão do tempo, a meteorologia. Terremoto é um evento que é impossível de prever. E os moradores de São Paulo e do Rio de Janeiro receberam alertas de tremor. E o curioso, sabe o que é? É que a Defesa Civil está negando que tenha havido esse alerta, né? Diz que não foi ela. Então, será que aconteceu? Nós vamos tentar esclarecer aqui ao longo do programa de hoje. Ainda em relação à pauta da economia, a Farmácia Popular está ampliando a gratuidade, são 41 medicamentos, passam a ser distribuídos gratuitamente para a população nas farmácias. Eu, por exemplo, tomo remédio de graça, remédio para o coração. Meu atenolol, por exemplo, é um remédio que não me custa nada. Basta ter uma receita e levar às farmácias credenciadas. Outro destaque, é por aí que nós vamos começar o programa daqui a pouco, eu estou por enquanto dando só as manchetes, essa onda de calor que está transformando o Brasil na caldeirinha do inferno, né? Os cariocas estão sofrendo pra caramba e daqui a pouco a gente vai ver quais são os efeitos dessa onda de calor que vai durar até o final do mês, hein, pelo menos, tá? E, como eu falei, a gente vai dar a gente vai colocar o foco hoje um pouco mais sobre a segurança pública por causa da interface que isso tem com a questão política, né? E na segurança, a polícia está investigando o mandante do assassinato do Gritz Bar, aquele sujeito que também lavava dinheiro para o PCC, e que foi coordenado, o crime foi coordenado de dentro de um presídio, imagina só, hein? E executado por policiais militares a serviço dessa organização criminosa. Ontem, finalmente, o júri popular condenou o assassino de um ex-policial que assassinou um dirigente do PT, né? É outro assunto do qual nós vamos tratar aqui. A pena foi de 20 anos de prisão, né? Vai ser uma longa permanência na cadeia. Bom, o MST também está denunciando que Santa Catarina acaba de adotar uma legislação que induz a violência na defesa da propriedade privada. Nós vamos falar sobre isso. E uma jornalista foi assassinada lá em Campo Grande pelo noivo, mais um caso de feminicídio, tá? Então, bom, esses são os destaques. Vamos agora começar. Eu vou começar com vocês aqui pela previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia. Eu quero pedir para o Alex, aliás, bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, chat, bom dia a todo mundo. Bom dia, galera. E boa sorte aí no Desperta. Muito obrigado para nós, Alex. O Alex aqui é o meu anjo da guarda, viu, gente? Então, olha, vamos aqui, eu vou sair daqui dos alertas do Instituto Nacional de Meteorologia. Eu quero botar na página principal aqui para vocês. Boa, Alex, o Alex está rápido hoje. Olha, para a gente ver como é que vai ficar o tempo aqui no Brasil. Pode botar a página no ar.
Vocês estão vendo aí essas áreas alaranjadas aqui, olha, no oeste do Amazonas e do Acre, essa faixa aqui que corta do Nordeste até o Sudoeste do estado do Maranhão, aliás, do Pará, né? E aqui no litoral de São Paulo são áreas de calor extremo, tá? E com vários alertas meteorológicos sobre chuvas torrenciais que vão acontecer aqui. Olha só, vou botar aqui o alerta para você ver, alerta de chuvas intensas aqui no norte, chuvas intensas no nordeste, chuvas intensas no litoral de São Paulo, né? O estado de São Paulo já está sofrendo alguns dias com o efeito dessas chuvas que vão continuar por mais algum tempo, então todo cuidado é pouco aí. A gente só espera que a Defesa Civil não alerte sobre terremotos mais, porque já temos problemas demais para tratar. E vamos ver aqui como vai ficar a previsão do tempo para hoje. Vamos ver como é que vai ficar o calorão em algumas capitais. Vamos ver aqui, olha, Rio de Janeiro, 37 graus. Pessoal do Rio de Janeiro que não tem ar-condicionado, pessoal que mora em Bangu, meu Deus do céu, que sensação horrorosa, né? De todo jeito, a máxima não chega aos 40 hoje. Lá em Vitória, 34 graus. Vamos ver aqui em São Paulo como é que vai ser. 32 graus. Aqui o problema são as chuvas. Vocês podem ver que tem uma área verdinha aqui no mapa. Estão vendo só? Ó. É uma área verdinha porque é a área que vai chover bastante aqui nessa faixa que inclui a região metropolitana e praticamente todo o litoral de São Paulo, até a divisa com o estado do Rio de Janeiro. Aí temos no Paraná, Curitiba com 24, Florianópolis com 25 graus e lá em Porto Alegre, 26 graus. O calorão dando agora um refrigério lá para a gauchada, né? Porque passaram mal nesses dias, né? Vamos para o litoral do Nordeste, Salvador, 32 graus de máxima, Aracaju, 31. Aliás, as temperaturas lá, essa época do ano, são uma maravilha, né? Maceió com 32, Recife com 31 e por aí segue. Vamos ver aqui no norte, olha, no Maranhão, 28 graus, 30 graus em Manaus, com quanto vai ficar? 31 graus. Quer dizer, Manaus está mais tranquila a situação do clima lá do que aqui em São Paulo e no Rio, né? Vai ser um dia mais fresquinho lá para os manauaras. Vamos ver aqui em Cuiabá. Ó, Cuiabá, 35 graus. Quem acha que Cuiabá é uma das capitais mais quentes do Brasil se engana, né? Porque o Rio de Janeiro tomou o lugar de Cuiabá. E vamos ver, só por curiosidade, a situação de Teresina. Cadê? Olha aqui, ó. 32 graus. Portanto, os piauienses deram a sorte de ter de terem um dia mais agradável do que o do Rio de Janeiro, tá? Bom, olha só. Isso aqui aconteceu de madrugada, gente. Foi um susto. Muita gente acordou assustada, né? Aí, moradores de São Paulo e do Rio recebem um alerta de terremoto. A Defesa Civil está negando, mas o alerta aconteceu, tá? Tá aqui, olha, terremoto com magnitude estimada de 4,6. Ubatuba, o epicentro lá em Ubatuba, foi um pânico lá em Ubatuba, né? Na região do litoral norte de São Paulo. O que é que diz a notícia aqui? Moradores de São Paulo e Rio de Janeiro foram surpreendidos na madrugada desta sexta-feira, 14, com um alerta de terremoto. Alerta de terremoto. A Defesa Civil nega ter emitido a notificação. A mensagem também incluía dicas de segurança para a população. Aliás, dicas estapafúrdias, hein? Dicas estapafúrdias. Cuide do seu encanamento, cuide da limpeza. No caso de terremoto, você vai cuidar de limpeza, você vai cuidar de vazar para algum lugar seguro, né? Mas o alerta da Defesa Civil tinha digamos assim, esses requintes de sofisticação. A tecnologia funciona com sensores dos próprios dispositivos para detectar movimentações sísmicas e pode emitir notificações preventivas com base em dados globais de sismologia. Eu repito para vocês aqui que a sismologia não é igual à meteorologia, tá? Não dá para prever. Depois de amanhã, a probabilidade de terremoto é de 40%, né? Vocês podem ir lá na Costa Amalfitana, na Itália, por exemplo, o pessoal fica olhando lá o vulcãozão e falando assim, será que é hoje? Tem lá sensor de tudo quanto é jeito tentando prever, mas é imprevisível. Não tem como prever um terremoto. Bom, vamos lá. A notificação incluiu orientações de segurança. As recomendações incluem o uso de sapatos. Olha só que sofisticação. Vai haver um terremoto de 5,6 graus aí na sua cidade? Você use sapatos, você verifique as saídas de gás, né? E tome precauções para evitar construções que possam estar danificadas. Isso tudo de madrugada, hein? A Defesa Civil querendo que as pessoas acordassem para ver isso aí. Bom, a Defesa Civil de São Paulo nega, diz que o alerta não partiu do centro de gerenciamento. De acordo com o órgão, a notificação possivelmente foi emitida por algum serviço do Google.
E aqui fica a fúria contra as Big Techs. Essas Big Techs, né? Não foi registrado nenhum abalo sísmico no estado de São Paulo, afirmou o Centro de Sismologia da USP, Universidade de São Paulo. A Defesa Civil disse em nota que não emitiu nenhum alerta de terremoto na madrugada dessa sexta-feira. Diz aqui, entre aspas, não há nenhuma ocorrência registrada ou atendimento pelas equipes da Defesa Civil. E houve reações nas redes sociais. Os usuários informaram que o alerta não chegou para donos de iPhone, só para quem tinha celular com Android, sabe? Apenas dispositivos Android receberam a notificação. No X, o antigo Twitter, o assunto rapidamente se tornou um dos mais comentados, né? A população apavorada. Então, se você recebeu o alerta, perdeu o sono, você teve uma noite mal dormida à toa, porque, repito aqui, uma coisa é dizer que houve um terremoto. Isso existe toda a condição técnica, até porque as pessoas sentem. Mas não há como prever terremotos, tá? Não existe essa história de previsão de terremoto, não é igual a previsão do tempo. Olha, gente, um terremoto mesmo está acontecendo a cada minuto aqui na capital do estado de São Paulo com relação à segurança pública. Desde que o governador Tarcísio foi eleito e escalou para comandar a sua polícia militar, um policial que é um apólogo da morte em serviço, é um apólogo do assassinato cometido com a farda da polícia militar, o que aconteceu com a violência aqui no estado? A violência aumentou de qualidade e aumentou também em quantidade, porque muitos crimes hoje têm uma frequência muito maior do que acontecia até algum tempo atrás. Mas ontem o que aconteceu aqui foi uma coisa horrorosa. Eu vou pedir primeiro para o Alex colocar para mim Cadê, hein? Alex, coloca o vídeo aí do menino que morreu lá no Parque do Povo, por favor. Olha só que cena brutal. Esse é o Parque do Povo, incrustado no Itaim Bibi, é um dos lugares mais nobres de São Paulo. Vocês podem ver aí à direita, tem uma pessoa parada numa bicicleta, outro ciclista passa lá no fundo. Aí você vai ver, olha, logo surge um motociclista, ele está ali parado, ó. A vítima está ali parada, sem saber de nada, está mexendo, ele para a motocicleta, os bandidos atiram, ele cai, o bandido que estava na garupa pega alguma coisa com ele, que segundo a polícia é o celular, e vaza. Gente, que horror, vocês já pensaram assim, nem anunciar o assalto, eles anunciaram, é uma covardia, assim, tamanha, tirar a vida de uma pessoa por causa de um telefone celular, sem sequer tentar pedir para essa pessoa que desse o telefone celular. Isso é uma barbaridade completa e assim, e olha, não é o único crime que assustou a capital, tá? Não é o único crime que assustou a capital. Eu quero mostrar para vocês um outro vídeo que foi feito no Brooklyn, que é outro bairro próximo, inclusive, do Itaim Bibi, para quem não conhece São Paulo. É um bairro nobre de São Paulo. Alex, põe para mim, por favor. Olha só, nessa rua aí, tá vendo os carros passando, aí aparecem as duas motos. Olha só, a da frente é a da vítima, a de trás é a dos bandidos. De repente, do nada, esses bandidos atiram, viram e vão embora. Né? Tentaram abordagem, não conseguiram, simplesmente dispararam e aí o motociclista ficou caído, morto, no chão. Você sabe por quê? E houve uma informação de que a moto usada foi a mesma nos dois crimes, tá? A moto usada teria sido a mesma nos dois crimes. Então, muito triste a situação da segurança pública. E logo começam a aparecer denúncias de que tudo isso, na verdade, é um movimento é um movimento de retaliação do PCC por causa de operações policiais que estão acontecendo na cidade de São Paulo. Não se sabe se isso é verdade ou não, mas como eu disse lá no começo, tem uma mobilização aí de 340 policiais, estranhamente só policiais militares, a Polícia Civil não participa dessa operação, e então essa seria a causa dessas ações muito violentas perpetradas, disse, né, ninguém confirma isso, por ordem do PCC. De qualquer forma, ontem houve um movimento de pânico aqui, alunos de faculdades receberam esse comunicado, o assunto circulou muito aqui em São Paulo, olha, tem retaliação do PCC, não saia na rua, não leve celular, se levar, leva um celular velhinho, que é para o ladrão levar. Agora, o nível de violência dessas duas ações é algo inusitado mesmo, né? É algo inusitado, porque, assim, matar dessa forma, com essa covardia, para quê? Para pegar o celular do cara? Pelo amor de Deus, né? Bom, vamos dar sequência a isso.
porque também na área da segurança, também aqui a área imbricada, né, que provoca o encontro da política com a violência, está aqui a notícia no site do Brasil de Fato, que um júri popular condenou o ex-policial bolsonarista a 20 anos de prisão porque assassinou o Marcelo Arruda, que era dirigente do PT, que era secretário do PT. Crime que aconteceu em 2022, numa festa de aniversário temática. Olha só que loucura, né? Um crime provocado pela radicalização das tensões no Brasil. O que diz a notícia do Brasil de Fato aqui? Nesta quinta-feira, 13, o ex-policial penal Jorge Guaranha foi condenado a 20 anos de prisão em regime inicial fechado pelo assassinato do guarda municipal petista Marcelo Arruda, lá em Foz do Iguaçu, em 2022. Após 3 dias de júri popular em Curitiba, a sentença definiu que Guaranha deve cumprir a sentença imediatamente após o julgamento. Desde o ano passado, o réu já cumpria prisão, mas prisão domiciliar. E ao longo do processo foram feitas várias tentativas por parte da defesa de Guaranha de retirar essa motivação política do crime. Inclusive, no júri, os advogados, assinala aqui o Brasil de Fato, e o próprio réu, em entrevista à imprensa, chegaram a dizer que o mesmo atirou em legítima defesa. Mas, aliás, eu vou pedir para você, Alex, pega para a gente o vídeo. A gente mostrou ontem no N1 o vídeo desse assassinato, só porque a gente não tenha dúvida da motivação, né? Porque os advogados tentaram de uma maneira tão assintosa tirar a responsabilidade dele pelo crime e assim, alguns argumentos são risíveis, né? Dizer que o cara não se lembrava, ele ficou com amnésia, ele não se lembra do que aconteceu naquele dia. Mas, gente, é tão claro, porque tá tudo registrado em vídeo, né? O crime foi um crime premeditado. Ele foi até o local onde acontecia a festa, fez as primeiras provocações, foi rechaçado, mas não foi rechaçado com violência, foi rechaçado com calor, com discussão verbal. Foi para casa, pegou o revólver e voltou atirando. A gente tem o vídeo, Alex? Tô buscando aqui, tá bom? O Alex está buscando, daqui a pouquinho eu mostro para vocês, né? Então, o Jorge Guaranha foi condenado. Tinha muita gente que estava temendo. Mas o cara vai ser julgado no Paraná. Será que vai ser? Mas o crime é tão bárbaro que não houve dúvida. Até no Paraná essa sentença se aplica, né? Então, tá aí, olha. Olha aqui, eu estava falando aqui sobre as tentativas dos advogados de estabelecerem como, né, uma argumentação meio heterodoxa como técnica de defesa. Aqui o Brasil de Fato está assinalando isso. Ao longo do processo foram feitas várias tentativas por parte da defesa de retirar essa motivação política do crime. No júri, os advogados e o próprio réu chegaram a dizer que foi legítima defesa. Do outro lado, o advogado Daniel Godoy, que acompanha o caso na acusação, reiterou que as cenas foram gravadas e foi possível verificar que Guaranha foi à festa e disse que voltaria. E aí, abre aspas, quando ele voltou, já chegou atirando e provocando os presentes, fazendo referências às posições políticas de Arruda, que festejava o aniversário com a família e amigos numa festa com motivos do PT. Todo mundo tem o direito de fazer a festa que bem entender, né? O Ministério Público defendeu a tese de que o crime teve motivação política, a condenação foi dada pelos jurados para o crime de homicídio e, ao final, Guaranha foi levado diretamente ao complexo médico penal para iniciar o cumprimento da pena. Então, está aí um bandido a mais na cadeia, um bandido a menos nas ruas, né? Um bolsonarista a menos aí para atazanar a vida, o sossego e a segurança da gente, vai ser recolhido, vai ficar muitos anos na cadeia. Por outro lado, nós tivemos aí uma boa notícia. O Pé de Meia, que é um projeto espetacular do governo do Lula, finalmente vai poder ser executado, né? O ministro bolsonarista lá do TCU, Augusto Nardes, tinha barrado, mas o governo, vamos admitir, o governo também pisou na bola, né? Porque temos o vídeo já, quero sim, põe aí na agulha, deixa eu só terminar essa notícia aqui, a gente já dá o vídeo, tá bom? O Alex já conseguiu o vídeo aqui. Bom, aliás, vamos ver, volta aqui para trás, eu já volto a falar sobre Pé de Meia, o assunto está quente aqui, olha, tá aí a festa do secretário do PT, tudo tranquilo, cadê? Vocês estão vendo aí, olha, cartaz do Lula, né, era campanha eleitoral, enfim, a galera petista, todo mundo tem o direito de reunir, a Constituição brasileira prevê direito de reunião, direito de associação, qualquer fim. Aí está o assassino nesse carro, isso aqui é só para a gente se lembrar
da brutalidade. Olha, ele sai da festa, enxotado, aí volta minutos depois, né? E já sai do carro pegando a arma. Olha ali, ó. Ele é contido pela mulher da vítima, mas não adianta nada, porque vai começar a atirar ali. Olha, tá vendo só? 1, 2. E depois diz que não é um crime político, não é um crime de ódio político, né? Enfim, foi condenado 20 anos de cadeia, que a pena lhe seja breve, né? Aliás, vai ficar 6 anos na cadeia e vai sair. Daqui a pouco está fora, porque no Brasil é assim, o sujeito mata o outro, fica 6 anos na cadeia, sai de lá como se não tivesse acontecido nada. Vamos voltar a falar do pé de meia aqui. Então, o que aconteceu? O governo conseguiu liberar lá, o Augusto Nardes relaxou o movimento que tinha feito, o governo se adequou, a rubrica vai para dentro do orçamento da União. Então, fica entendido aqui que o governo não pode, nem quando tem boas intenções, vacilar em relação à vigilância dos procedimentos para não dar à oposição assunto, né, para lacrar na internet, né? Tirar esse pega-rapaz aqui da minha testa. Então vamos lá, vamos ler a notícia aqui no Brasil de Fato. Especialista em educação comemora a liberação do pé de meia, essencial para ter jovem na escola e não no crime. Para Adriana Moreira, estudantes de baixa renda são os maiores beneficiados do programa, que precisa estar no orçamento da União. O governo tentou criar esse programa com um fundo. Diz aqui o Brasil de Fato. A decisão do Tribunal de Contas da União de destravar os pagamentos do programa Pé de Meia foi celebrada pelo governo federal. Óbvio, né? Uma boa notícia que alcança 6 milhões de pessoas. Aliás, é uma boa notícia para os alcançados por essa medida também, porque, afinal de contas, criar condição para que o aluno permaneça na escola e criar condição para que ele ganhe mais anos de estudos é muito bom para todo mundo, especialmente para o aluno que consegue essa condição. As estatísticas indicam que cada ano de estudo a mais corresponde a 10 a 15% de aumento na renda dessa pessoa para o resto da vida. Então, quer dizer, a única chance de construir uma escada para galgar a pirâmide social é justamente a educação, né? E nisso o governo acertou em cheio. Errou na hora de fazer, enfim, não tinha dinheiro, foi buscar dinheiro onde achava que dava, tentou ali uma forçação de barra, quase que toma uma ameaça de impeachment, porque é óbvio que o bolsonarismo está estruturado em tudo quanto é lugar, inclusive no TCU, também no Congresso Nacional, e é preciso ter cuidado com essa gente, concorda? Porque sabe como é que é, né? De boas intenções o inferno está cheio. E às vezes o bem-intencionado vira uma alma penada, né? No inferno que é hoje, na balbúrdia que é a relação entre o parlamento e o governo. Mas vamos lá. O programa foi implementado pelo governo federal no ano passado para estimular a permanência dos alunos do ensino médio na escola. Em janeiro, o ministro Augusto Nardes do TCU havia determinado o bloqueio de 6 bi dos 13 bi previstos para o pé de meia em 2025 e logo depois a AGU pediu revisão da decisão. Na sessão de ontem, quarta-feira, anteontem, quarta-feira, Nardes manteve o entendimento de que os recursos devem estar no orçamento da União e diz que a falta de previsão afronta os princípios legais. E aí vem a repercussão. Olha aqui, Adriana Moreira, responsável pelo Instituto Peregum, conversou com o Jornal Central do Brasil e disse o seguinte, olha, o programa ajuda a alcançar o objetivo de manter o jovem na escola, principalmente o jovem de baixa renda, porque o impede de substituir precocemente o ensino básico pelo mundo do trabalho ou de seguir para o caminho do crime em busca de algum recurso financeiro. Alvíceras, né? Que tomara que ele tenha esse sentido redentor de tirar esses jovens aí, jovenzinhos no começo da vida, do alcance do crime organizado, que em muitas comunidades é o único caminho para que haja algum ganho financeiro. O que fala essa especialista entrevistada pelo Brasil de Fato? A gente vai ver no futuro que o programa vai precisar sofrer ajustes, mas ele é importante, porque a gente precisa garantir algum recurso e que esse recurso chegue na mão do adolescente, do jovem que está fazendo o ensino médio, para que eles não precisem ir para o mercado de trabalho, né? Diz aqui a reportagem que, apesar da liberação dos recursos para o pé de meia, o tribunal concedeu um prazo de 120 dias ao governo federal para regularizar o programa e inserir os gastos no orçamento de 2025, que ainda tramita no Congresso Nacional, né? Então, tá aí, abemos pé de meia, são 6 milhões de beneficiados, é uma medida super importante e é uma medida que pode sim ajudar o Brasil a mitigar problemas em várias áreas, né? Não só
redimir os brasileiros da miséria, mas também encontrar um caminho para tirar essa menina que está em condição vulnerável, primeiro da mão do patrão que explora demais e das funções menos qualificadas que geram a remuneração aviltante e também, principalmente, dos criminosos que estão aí, né, em todo lugar se encontram. Problemas fundiários no Brasil continuam sendo manchetes eventuais nos jornais. Está aí mais uma informação do Brasil de Fato. Um agricultor e liderança da luta pela terra foi morto a tiros em Vitória do Xingu, né? O agricultor Edinaldo Palheta da Cunha, liderança do acampamento em Vitória do Xingu, foi morto a tiros. O crime aconteceu na noite da terça-feira. Era presidente da Associação de Pequenos Agricultores do quilômetro 40. Então fica aqui o nosso pesar à família aqui. E é lamentável saber que o Brasil ainda registra casos como esse, né, de conflitos fundiários, enquanto o programa de reforma agrária está parado nos escaninhos de Brasília, hein? Está paradinho lá nos escaninhos de Brasília. Olha só, ainda na área da segurança, como eu falei, hoje a pauta do jornal está pesada aqui sobre as questões da segurança. Nós temos essa outra informação aqui, o crime pavoroso que aconteceu em pleno aeroporto de Cumbica, aqui em São Paulo. Esse crime foi rapidamente esclarecido, né? Isso acabou se transformando numa questão de honra para a Polícia Paulista, que queria demonstrar que tem independência e que não tolera a corrupção. Na verdade é o seguinte, olha, a ação foi uma ação tão espevitada, foi uma ação tão bruta, tão violenta, que obviamente os jagunços que cuidaram da execução desse sujeito aqui, que é o Gritzbar, ó, esse aqui, né, que era o sujeito que lavava o dinheiro do PCC, esse crime acabou sendo esclarecido logo. E se chegou à conclusão de que o mandante era um criminoso preso. Eu vou ler aqui para vocês a notícia que está no site do UOL. O traficante na mira da ação da Polícia Civil para prender o mandante do assassinato de Vinícius Gritzbar, chefiou ações do PCC em 4 estados, mesmo quando estava preso. Portanto, era um desses que transformam o presídio em escritório, né? As informações fazem parte de um documento do Ministério Público de São Paulo, ao qual o UOL teve acesso. Apontado como delator do PCC, o Gritzbar foi morto a tiros no aeroporto de Guarulhos em novembro de 2024. As ações, segundo o UOL, foram coordenadas de dentro de um presídio pelo celular. Em junho de 2008, Emílio de Carlos Gongorra Castilho, mais como conhecido, olha o nome do cara, João Cigarreiro, ou então Bill. Ele foi preso e levado para a penitenciária estadual Adriano Marrém, em Guarulhos, na Grande São Paulo. E foi de lá, ou seja, pertinho do aeroporto, que ele teria comandado as ações de um núcleo ligado ao PCC. A informação consta de um documento elaborado pelo Grupo Especial de Delitos Econômicos do Ministério Público do Estado de São Paulo, né? Então tá aí mais uma notícia. E aqui, olha, por falar em lavagem de dinheiro, é triste constatar, mas isso estava nos jornais de ontem, eu vou dar a notícia aqui para vocês, olha, que o crime organizado no Brasil lucra mais com combustíveis e com bebida e com cigarro do que com cocaína no Brasil. As facções criminosas e as milícias movimentaram em 2002 61 bilhões de reais com a comercialização de gasolina, álcool, diesel e lubrificantes contra 15 bilhões com a droga. Imagina, 15 bilhões, a gente fala de bilhão aqui como se fosse uma banalidade, né? Uma moeda qualquer. Então aí a gente vê as imbricações, crime organizado, rede de negócio para lavar dinheiro, e aí a gente tem uma ação institucionalizada, a contaminação das polícias, a contaminação das instituições de correição. Por falar em crime, esse assunto é mais política do que segurança pública. Nós temos aqui uma matéria nossa no site do ICL Notícias, uma matéria da Elo Vilela, falando sobre isso, o mistério do relatório 6, que antecipava a invasão do 8 de janeiro, que foi ignorado pelas autoridades. Um documento que relatava que às vésperas da invasão, o cenário alarmante já previa a invasão do Congresso Nacional. Está aqui a matéria da Elo Vilela, que você encontra lá no site do ICL. Documento elaborado pelo setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, que teve, né, uma ação dolosa de omissão perante essa mobilização malfadada.
Isso aconteceu na sexta-feira que antecedeu a tentativa do golpe de 8 de janeiro, já alertava para o risco de violência e de invasão dos prédios dos três poderes. O chamado Relatório 6 afirmava, por exemplo, que a divulgação do ato programado para aquele fim de semana era alarmante. É o adjetivo que usa aqui o documento. Os relatos das autoridades de segurança sobre este importante alerta que poderia ter evitado o 8 de janeiro se transformaram em um jogo de empurra. Quem recebeu o documento diz que não leu e quem não recebeu alega que trabalhou sem as informações necessárias para coibir a tentativa de golpe. Segundo a Polícia Federal, o fato de o texto não ter sido levado ao conhecimento dos responsáveis pelo esquema de segurança do DF configurou um ponto central nas falhas cometidas pela gestão da Secretaria de Segurança Pública. No foco das responsabilidades, quem era o secretário de Segurança na época lá? Estava viajando junto com o Bolsonaro lá em Orlando, era o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, né? Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal naquele momento. Segundo a PF, ele admitiu na CPI que o relatório lhe foi entregue, tá? Ele não tinha viajado ainda, ele viajou no dia 6 para os Estados Unidos. Todo mundo sumiu, né, do Brasil. Bolsonaro vazou um dia antes de acabar o governo dele. E no arrasto dele foram essas almas penadas aí uma semana depois, coincidentemente, porque todos eles dizem, imagina, que é isso? Eu não participei de nenhuma injunção para facilitar a vida de golpista. E a gente viu de repente essa manada toda, essa revoada, o cara vai daqui para os Estados Unidos, tinha acabado de assumir a secretaria, não tem um plano de contingência, sabendo que a situação estava tensa e que tudo, gente acampada nas portas dos quartéis, já tinha tido ameaça terrorista, já tinha tido o 12 de dezembro, que foi o dia da diplomação do Lula, né, com aquele espetáculo de selvageria pelas ruas, e o secretário se pirulita para os Estados Unidos e deixa aqui a Secretaria de Segurança sem nenhum plano de contingência, enquanto a oficialidade da Polícia Militar do Distrito Federal se congratulava lá com as lideranças do movimento, né? E os próceres dessa história toda anunciavam de maneira muito clara que algo iria acontecer, né? Braga Neto, General Heleno, o ladrão não sobe a rampa, lembram? Pois é. Bom, segundo a Polícia Federal, esse texto o fato de o texto não ter sido levado ao conhecimento dos responsáveis configurou um ponto central nas falhas cometidas pela Secretaria de Segurança Pública, né? Aos policiais, no entanto, Torres disse que viajou para os Estados Unidos sem saber de nada. Vou ver o Mickey Mouse lá nos Estados Unidos, vou ficar lá na Disney e não quero saber de acampamento em quartel, de golpe, nada, vou ficar lá numa boa, olhando o que acontece aqui no Brasil. Só que no dia 7 de janeiro ele conversou por telefone com Marília Alencar, delegada da Polícia Federal, na época responsável pelo setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública. E foi ela quem elaborou esse relatório número 6, e Torres fazia parte do grupo de WhatsApp chamado Difusão, o único que recebia alertas confirmados pela inteligência da Secretaria. E está aqui, olha, o documento ao qual a Elô se refere na reportagem. Ele diz o seguinte, olha, mobilizações de oposição ao atual governo federal entre os dias 6 e 8 de janeiro, circulam convocações para atos que apresentam pauta contrária ao atual governo federal, sobretudo no que tange à eleição e à posse do presidente da República, sendo a convocação para atos entre os dias 6 e 8 de janeiro de 23. Circula a convocação para ato em Brasília entre os dias 6 e 8 de janeiro, intitulado Tomada do Poder pelo Povo. Mais claro do que isso aqui não tem jeito, né, gente? As divulgações apresentam-se de forma alarmante, dada a afirmação de que a tomada do poder ocorreria principalmente com a invasão do Congresso Nacional. Entre os organizadores da manifestação estariam integrantes de grupos autodenominados de patriotas, além dos segmentos do agronegócio e caminhoneiros. Importa destacar que em transmissão realizada ao vivo em rede social, houve destaque para manifestações a partir de 7 de janeiro de 2023, aqui, ó, com a participação de milhares de pessoas e vinda de caravanas. E aqui um trecho grave. Assinala-se ainda grupo de mensagem no qual os integrantes seriam pessoas conhecidas como CACs, que são caçadores, atiradores e colecionadores de armas, e com postagens sobre sitiar Brasília e que denotam a intenção da prática de atos de violência no dia 8 de janeiro de 2023.
Alex, você entendeu a mensagem aqui, não? Entendi. Precisa mais do que ser alfabetizado para ver o que é isso? Não, mas Hã? claro que isso não tem como. Não tem, né? Mas lá em Brasília, enfim, aquela cúpula maravilhosa da polícia e a cúpula da Secretaria de Segurança também fizeram de conta que não era com eles, se pirulitaram, né? Foram dormir ao lado do Pateta, do Pluto e do Mickey Mouse, enquanto o Brasil pegava fogo aqui. E agora vão ter que responder por essas coisas todas, né? Enquanto isso tudo acontece, o rei da confusão, Bolsonaro, está por aí fazendo suas articulações políticas, ele é incansável, acha que vai ser anistiado, acha que vai disputar a eleição, acha que vai ganhar a eleição para transformar isso, o Brasil nisso que o Trump está transformando os Estados Unidos, tá? Você gosta da ideia? Mas ele está articulando e tem gente, né, dando o que ele quer. Vamos ver a notícia aí na tela, notícia no site do G1, em segredo, quem? Bolsonaro e Kassab almoçam juntos em São Paulo. O ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PSD, Gilberto Kassab, almoçaram juntos em um encontro sigiloso que aconteceu na ala residencial do Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Reunião na semana passada ocorreu sem a presença do governador Tarcísio de Freitas. Interlocutores de Kassab e Bolsonaro classificaram a conversa como boa. Aí precisa saber boa para quem, né? Aliás, aliados Kassab disse que não tem nenhuma aresta com Bolsonaro, que não há constrangimento em ajudar o governo Lula e, ao mesmo tempo, afirmar que discutir a anistia pode ser positivo para o Brasil. Então, o cara quer, olha só o que o cara quer, gente. Kassab, pelo amor de Deus, você é, assim, o rei do acolchambramento político. Como é que pode pegar teses tão estapafúrdias e colocar tudo na mesma cesta? E pior é que ele consegue, né, gente? Consegue, ele tem sobrevivido politicamente dessa forma, assim, né? Ele está em todas as canoas, né? Tá, se fosse o Gil Vicente, o Kassab teria um personagem especial do Alto da Barca do Inferno, porque ele está nas duas barcas, a barca do anjo e a barca do Creonte, que é o demônio. Mas vamos lá. Então ele diz que não tem aresta com Bolsonaro e ele consegue, olha, ajudar o Lula, de fato, ajuda mesmo. Afirma que discutir anistia não tem problema nenhum, entendeu? E ainda fala na eventualidade de um apoio ao Bolsonaro na eleição de 26, caso o Bolsonaro venha a ser candidato. É mole isso. Kassab é, olha, o rei da embromation, não é não? Como é que um sujeito consegue ser tão, digamos assim, acolhedor para todo mundo, não é não? Bolsonaro vinha fazendo críticas recorrentes ao PSD desde que o partido passou a integrar o governo do Lula, ocupando ministérios, ao mesmo tempo que tem cargo na gestão paulista de Tarcísio, da qual, aliás, o Kassab é secretário. Então está aqui, é o rei das oportunidades na política, né? Enfim, olha só, também está se discutindo no Congresso Nacional, porque quando fala em menor infrator, logo aparece os Flávio Bolsonaro da vida para dizer assim, precisamos reduzir a maioridade penal, bandido bom é bandido morto, viva a milícia, vamos assassinar todo mundo, né? Bolsonaro era o rei da confusão, condecoraram bandido, condecoraram milicianos, tudo mais. Mas, ficha limpa não, de jeito nenhum. Essa lei da ficha limpa é uma lei espúria, ela conspurca o futuro do Brasil. Olha a notícia que está na tela aí, no site do ICL também, ó. Defendida por Bolsonaro, mudança na ficha limpa beneficia Crivella, Dallagnol e até o velho da van, Luciano Heng, né? Olha que turma boa. Já pensou? Crivella, hein? O pessoal lá do Rio de Janeiro deve estar morrendo de saudade do Crivella, hein? Alô, fluminenses e cariocas principalmente. Vocês estão com saudade do Crivella? Pois ele pode voltar com esse abrandamento da lei da ficha limpa aí, hein? E eleitor não lhe falta, né? Por causa da ascendência dos pastores, né? E da própria Igreja Universal, que é uma máquina. A Igreja Universal do Reino de Deus é um púlpito aberto para a política. Mas enfim, vamos ver o que diz aqui a notícia do Gabriel Gomes no site do ICL. Acuados após indiciamentos da Polícia Federal e com a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, políticos bolsonaristas articulam uma maneira de contornar a legislação vigente para colocá-lo nas urnas em 2026. Uma mudança na lei da ficha limpa que diminuiria o tempo de inelegibilidade de políticos condenados de 8 para 2 anos. A mudança acabaria por abrir uma brecha para o retorno à cena de outras figuras conhecidíssimas da política nacional.
A articulação dos parlamentares bolsonaristas se dá por meio de um projeto de lei apresentado pelo deputado federal Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, que propõe a alteração da chamada Lei das Inelegibilidades, reduzindo de 8 para 2 anos o período de inelegibilidade. E curioso isso aqui, né? Para condenações por abuso do poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação. É o caso da condenação do Bolsonaro, né? Que usou a estrutura da EBC para alardear a reunião dele com os embaixadores, aquela afrontosa e assintosa reunião na qual ele conspirava contra a democracia brasileira de maneira clara. E depois usou um ato oficial no Rio de Janeiro, subiu num palanque e fez um discurso de candidato, né? Ele deveria ter se comportado como presidente da República, mas não. Na cabeça dele, o poder é tão sedutor e necessário que ele não se fez de rogado e fez campanha usando meios oferecidos ao presidente, não ao candidato. Diz aqui o site do ICL que especialistas consultados pelo ICL apontam que, além do presidente, se beneficiariam da mudança políticos como o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Crivella, o ex-deputado Deltan Dallagnol. E Deltan, será que vai ser dessa vez, hein? Deltan que quase foi e não foi, né? Vergonha. Enfim, além deles, se beneficiariam também a senadora Selma Arruda, do Podemos do Mato Grosso, o ex-deputado bolsonarista Fernando Francischini e o velho da van. Velho da van que não foi candidato a nada, como disse o Bolsonaro, só obrigou os funcionários dele, funcionários da van, a votar no Bolsonaro, né, mera coação eleitoral. E aí tem gente dizendo, mas que absurdo. O próprio Bolsonaro falou, Luciano Heng nem foi candidato, como é que se tornou inelegível? Filho, fazer o quê? Tem uma legislação nesse país, né? Agora vai ser engraçado, porque baixar de 8 para 2 anos o período de inelegibilidade vai fazer com que o sujeito, principalmente se aplicado na data, se for retroativo, a data do início do mandato, né? Porque aí é o seguinte, é o prazo de uma eleição a outra. Portanto, a lei da ficha limpa passa a não valer absolutamente nada no Brasil. Pensa bem. E olha, essa lei foi uma conquista da sociedade brasileira. Houve uma mobilização, 1.600.000 pessoas assinaram a iniciativa popular, pediram essa lei da ficha limpa e agora os bolsonaristas, né, acuados pela conduta criminosa do seu líder e dos seus seguidores, querem simplesmente acabar com isso. Muda tudo, tira a lei da ficha limpa do cenário. Assim, no dia em que algum deles matar alguém e for condenado em sentença criminal, isso também traz inelegibilidade. Aí vamos acabar, por exemplo, com a figura do homicídio no Código Penal, para beneficiar o Bolsonaro, caterva. Bom, Selma Arruda, quem é Selma Arruda? O pessoal está perguntando. É a senadora conhecida como Moro de Saia, né, lá do Mato Grosso do Sul. Teve uma condenação por abuso de poder econômico na disputa eleitoral em 2018 e o mandato foi cassado com proibição de se eleger por 8 anos. Luciano Heng, dono das lojas Avan, está inelegível até 2028 por abuso do poder econômico na campanha de Ari Vec, do MDB, para a Prefeitura de Brusque, Santa Catarina, em 2020. Pesa a mão, velho da van, bota lá, manda a sua galera, faz esse tipo de coação, sabe? Eleger o prefeito de Brusque é uma coisa extremamente importante, né? Para você deve ser vital, para o seu poder local. Aliás, outro dia o velho da van disse que o Trump ia ser um ótimo presidente para Brusque. Vocês viram isso? Olha, outro possível beneficiado é o bolsonarista Fernando Francischini, do Paraná. Ele foi o primeiro deputado cassado no Brasil, ele foi eleito deputado estadual, ele era deputado federal, foi eleito deputado estadual mais votado do Paraná. Foi cassado por quê? Porque ele divulgou fake news sobre o sistema eleitoral brasileiro. E aí vai purgar lá o seu período de inelegibilidade. Está inelegível, ficou fora, né? Uma lição duríssima. Vamos falar de confusões dos deputados, aqui nós estamos às 7h54 já. Olha só a manchete. Gente, denúncia de mau uso de dinheiro público liberado com auxílio de emenda parlamentar, os jornais estão pequenos para tanta notícia, né? Já tem mais de 20 processos investigando desvio de dinheiro em conluios feitos entre deputados, assessores, prefeitos, ONGs picaretas, é uma coisa impressionante. E aqui mais um esquema, olha, Quentinhas Invisíveis, ONG contratada em Pernambuco, informou
CPFs inconsistentes em prestação de contas. E não é pouco dinheiro, não. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Olha só. O Ministério do Desenvolvimento Social suspendeu parceria com a entidade contemplada com 3 milhões do Programa de Combate à Fome. O presidente da associação atribui um erro de preenchimento. Não, um erro de preenchimento, 3 milhões de reais. Contratada pelo governo federal para fornecer refeições a pessoas em situação de vulnerabilidade social, uma ONG de Pernambuco apresentou uma lista com dados de beneficiários que inclui CPFs inconsistentes ou que pertencem a pessoas com nomes diferentes dos que constam na relação. Documentos foram anotados à mão na prestação de contas. Como é que é? Como é que é? Repete para mim. Ah, tá bom. Então, tem notícia nova aqui. O que é isso? Rio de Janeiro. Puxa vida, o Cacá Diegues morreu no Rio de Janeiro. Não sabia, não vi essa notícia. Entrou agora aqui no site do G1. Obrigado por ter me avisado aqui, Elga. O Cacá Diegues, um dos cineastas mais conhecidos do país, um dos fundadores do Cinema Novo. Que pena, hein? O cineasta Cacá Diegues morreu na madrugada desta sexta-feira. Tinha 84 anos, morreu após complicações de uma cirurgia. Carlos José Fontes Diegues nasceu em Maceió no dia 19 de maio de 1940, se mudou para o Rio de Janeiro com 6 anos de idade. Na capital fluminense, passou a infância e a adolescência no bairro de Botafogo, na Zona Sul. Foi um dos fundadores do Cinema Novo, ao lado do Glauber, do Leon Hirschman, do Paulo César Saraceni, do Joaquim Pedro de Andrade e de outros cineastas, né? Então, está aqui ele que foram mais de 20 longas-metragens. Chica da Silva, Bye Bye Brasil, Veja Esta Canção, Tieta do Agreste, Ganga Zumba, Os Herdeiros, Joana Francesa, Chuvas de Verão, Quilombo, uma infinidade de outros filmes, né? E foi homenageado com o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro em 2012 do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi até objeto de samba, né? Foi homenageado por uma escola de samba, foi enredo do samba Inocente Belfort Roxo em 2016. A agremiação desfilava então a Série A do Carnaval e o enredo Cacá Diegues, Retratos de um Brasil em Cena. Estamos terminando o programa de hoje, mas antes de sair, preciso dizer para vocês o seguinte. Ontem nós tivemos aqui a aula magna de abertura do curso de pós-graduação que o ICL está fazendo em parceria com a Fundação Escola de Sociologia e Política, né? Gente, que aula espetacular. Renato Giannini Ribeiro e o nosso querido Gessé Freire dialogando sobre a maneira de ver o Brasil e as principais contradições da nossa sociedade. Foi uma aula espetacular. Algumas pessoas não conseguiram assistir porque tiveram um problema pessoal e aí o ICL resolveu fazer um replay. A aula está aberta só até hoje, tá? Você pode entrar lá no site do ICL, entra no site e vai aqui, olha, esse link que está aqui embaixo, é despertaicl.com.br, tá? Você se inscreve ali e esse link te leva para essa aula da vingança dos humilhados, né? Aula espetacular que explica como é que as elites brasileiras provocaram um processo de autofagia da pobreza, de destruição política dos mais pobres desse país. Então, não deixe de ver, é super legal. Eu assisti a aula inteira, eu fiquei comovido de ver, sabe, conversa de 2 craques antecipando aquele que vai ser o conteúdo da nossa pós-graduação, que já tem mais de 3 mil alunos. E se você quiser, você pode também fazer a sua matrícula na pós do ICL com vantagens que estão sendo oferecidas para você. Então não perca essa oportunidade, porque é a última, depois dessa não haverá outra e começa o curso já a partir da semana que vem. E a primeira turma engrena enfim, e vai ter o privilégio de ser justamente a primeira turma de um processo de educação e um processo de despertar da consciência que fará muito bem aquele que cursar e também ao país, porque vai ganhar quando tiver uma visão crítica mais aguçada, né? Uma massa crítica com visão mais aguçada para construir, para tentar reconstruir a nossa realidade social. Então, bom dia para vocês, são 7h59, bom fim de semana, aproveite para assistir o replay aqui da aula, se você não viu, aproveite para fazer sua inscrição na pós do ICL e tenha um ótimo fim de semana. Cuidado com as chuvas e menos cuidado um pouco com os terremotos, porque não precisa, né? O Brasil é um país sem terremotos. Bye, bye. Tchau. Turma, aula magna. A vingança dos humilhados foi um sucesso absoluto. Milhares de pessoas participaram ao vivo desse momento histórico.
Sabemos que alguns não conseguiram assistir e muitos nos pediram para compartilhar com amigos e familiares. Por isso, decidimos liberar o replay. Ninguém pode ficar de fora desse debate essencial sobre as raízes da desigualdade no nosso país. Assista agora, antes que o replay saia do ar, e descubra todos os detalhes dessa aula transformadora. E o principal, assim que o replay acabar, acaba também as inscrições, as últimas inscrições para o nosso curso da pós. Fique atento.